Começamos aqui mais um podcast Lucro Rosa. O Lucro Rosa aqui com a Daniela Rulli. Bom dia. Fábia Santa Rosa apresentando juntamente com a Daniela Rulli e com as nossas convidadas de hoje. Nossa, elas são maravilhosas, gente. Olha, vocês vão ver. Elisângela, maravilhosa Zan. Pode chamar de Zan? Pode. E a Tati Dória, que veio de longe para poder falar com a gente sobre um tema delicioso, gente, infância. Sabe aquele cheirinho de infância, aquela alegria dos avós, da cidade, enfim, ela vai contar um pouquinho da história dela, que é lindo, uma história, tá no capítulo 17. Exatamente. Né, Tati? E a Zan, com a alegria dela, com essa leveza, vai também falar sobre alegria, né, Dani? Alegria e bom humor. Bom humor. A Dani tá sempre sorrindo também. Olha, ela e a Zan aqui do meu lado, é só alegria. Vamos conversar então, vamos começar com a Tati? Vamos perguntar para a Tati, que eu tô super curiosa para ela falar um pouquinho desse capítulo dela, o capítulo 17, que até achei interessante. O tema, né? Só o tema dela já é. Fala o tema pra gente. Então, na verdade, primeiro vamos começar com capítulo 17. Esse número, coincidentemente, tem uma simbologia muito importante para mim. Dia 17 é o dia que eu conheci meu marido. Olha. Dia 17 é o dia que eu assumi o cartório de Pereiras, que onde legal. eu sou tabeliã. Então, o número, coincidentemente, trouxe uma simbologia e eu achei incrível na hora que chegou o livro ali pronto pra gente dar uma olhada. E o tema, por que eu trouxe assim, rindo dos perrengues, né? Porque eu sempre tentei, busquei na minha vida todos os perrengues pelos quais eu passei, eu dar risada e tirar o proveito. Então, a princípio eu tinha colocado lições que aprendi na vida, mas na verdade não. Foi rir mesmo dos perrengues e tirar a lição daquilo para partir para o outro nível. Gente mas durante não era... Não era assim. Durante... A gente ri depois, né, Tati? Ri depois da lição. Aí você consegue enxergar de outra forma. E você não carregar aquilo como um peso, como uma tristeza, né? Então, lógico, a gente tem desafios diários, tem desafios que a gente não entende naquele momento, mas depois que a gente consegue superá-lo, a gente consegue visualizar e dar risada daquilo e levar como uma lição boa para o próximo passo que a gente for tomar. Então, esse foi a intenção que eu tive com o tema que eu escolhi. E eu vou falar um pouquinho assim, tem um trecho lá que você fala que você queria, né, fazer um concurso e que você abriu mão de um monte de coisa para você prestar aquele concurso. Uhum. Em algum momento, você pensou que você não fosse conseguir? Teve esse pensamento, eu acho que não vou conseguir? Ou você o tempo todo firme, forte, positivo? Não, o tempo todo achando que eu não ia conseguir. Vocês esperavam uma resposta diferente, né? Com certeza. Não, o tempo todo eu tinha que afirmar e escolher aquilo. Então, o tempo todo eu pensava, nossa, não vou conseguir. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha alguma coisa dentro de mim que virava a minha chavinha e falava, não, continua, que você vai conseguir. Só que o primeiro pensamento era que eu não iria conseguir. Uhum. E esse pensamento, porque você falou da bicicleta, porque ela falou primeiro da bicicleta, quando ela era criança, tinha 6 anos. Ana Paula, né? Ana Paula Siqueira Firmino. E eu tô voltando só pra bicicleta, porque eu te fiz a pergunta anterior primeiro, porque será que essa questão que você falava, você respondeu agora, eu já imaginava essa tua resposta, porque quando você estava ali na bicicleta, você falou, eu não conseguia andar de bicicleta igual a Ana Paula, e aquilo ficou com você. Ficou. E depois, quando você foi prestar o concurso, aquilo voltou da bicicleta que você não conseguiu, e agora eu também não vou conseguir? Passou por isso? Com certeza. E eu vou te falar, Fábio, eu acho que eu só superei essa questão da bicicleta lá dos meus 6 anos, quando eu me tornei mãe. Então, a história da bicicleta me acompanhou a minha vida inteira. Então, eu só superei quando eu me tornei mãe. Por quê? Porque eu consegui todas as vezes... Porque é natural da maternidade a gente querer o melhor para o nosso filho. Então, às vezes, a gente erra comparando o nosso filho com uma outra criança. Uhum. Então, a gente vê a qualidade da outra criança e talvez nosso filho não tenha a mesma qualidade. Então, a gente busca fazer aquela comparação, que eu acredito que foi isso que a minha mãe fez comigo. Mas não foi por mal, né? Não foi por mal, ela fazia para te incentivar. A me incentivar. É. Então, isso me acompanhou o tempo todo.
tempo todo da minha vida. Então, quando eu me tornei mãe, eu vi o quanto é difícil a gente não comparar os nossos filhos com outros. Então, aí foi onde eu consegui me resgatar nessa questão. Também, escrevendo o artigo, também foi uma terapia. Acho que foi uma terapia, assim, de 20 anos... Eu fiz escrevendo o artigo, porque a gente começa a relembrar e começa a visualizar o porquê que você fez aquilo, você porquê dá que as pessoas... significado, Um novo significado. Então, hoje eu tento sempre... Eu vou comparar minha filha. Penso assim, o primeiro pensamento, vou comparar, nossa, por que ela não faz isso? A outra já faz. A outra é assim, assado. Aí eu lembro e falo, pera, não devo comparar. Ao mesmo tempo que a minha filha pode não ter as mesmas qualidades, mas ela tem outras. Então, eu tento fazer isso e tento sempre lembrar que o que a minha mãe, meus pais fizeram por mim foi o melhor que eles tinham, era o conhecimento que eles tinham na época. Então, isso me fortaleceu bastante. Aí, só para aproveitar, para concluir esse assunto. Hoje, eu sou tabeliana, uma cidade de 8 mil habitantes. Quando eu fiz esse concurso, fui aprovada e assumi, confesso para você que era um cartório trampolim. Porque eu buscava um cartório mais próximo à capital, não na capital, porque eu nunca desejei morar na capital. Em razão do trânsito, eu nunca me adaptei a isso. Mas eu queria um mais próximo à capital. Então, quando eu consegui visualizar outras virtudes, outras qualidades da vida, que não é só essa questão financeira, de posição financeira, posição social, posição na profissão mesmo, que eu me libertei. Eu falei, não, peraí. Aqui nessa cidade de 8 mil habitantes, eu consigo ter tudo que eu sempre desejei. Por que eu vou tentar buscar mais? Às vezes, buscando uma aprovação da sociedade que nem era uma aprovação que eu necessitava. Então, foi quando eu me libertei nesse sentido também. Porque sempre a gente, em concurso público, né? Quem é desse meio sabe bem. A gente sempre busca mais. A gente nunca está satisfeito. Às vezes você quer... Mas isso é em todas as áreas, né? A gente nunca está satisfeito em nada. A gente sempre quer mais. Exato. A gente ou quer mais reconhecimento, ou quer mais questão financeira. Sempre quer mais. Você nunca está... E aí que entra a Zan aqui nessa história, que eu quero saber, Zan. A alegria. Essa coisa da gente estar mais pra cima, positivo, alto astral. Tem como a gente colocar isso dentro da gente? Por exemplo, a gente acorda de manhã, acordei, aí você tá com uma dorzinha aqui, outra aqui, não tá legal. Mas tem como mudar essa chave? Tem. Tem? Tem. Tem técnica? Tem técnica. E é igual quando a gente acorda e se prepara para ir pra academia. Então, você tem aquele seu ritual de manhã, né? Você acorda, você toma um café mais leve, põe uma roupa também adequada para aquilo. A mesma coisa com as emoções. A gente se prepara. Claro que tem algumas emoções que a gente toma um choque, às vezes, numa situação, e a emoção vem. Mas a alegria, ela é uma ciência, né? Existe hoje universidades que só fazem esse tipo de especialização, que é sobre a alegria. É o que ela usou, a técnica que ela usou, que a gente pode falar que ela usou essa técnica? Quando ela estava falando, eu até pensei nisso. Então, quer dizer, ela não estava sentindo, mas ela afirmava para ela. Então, você mandava esse comando para o seu cérebro. Não, eu vou conseguir, apesar de não sentir, porque é controverso, né? Às vezes eu não tô sentindo aquilo, mas quando eu começo a falar aquilo pra mim, aquilo vai entrando de uma forma com que eu vou inundando a minha mente com aquela positividade, com aquela coisa boa, com aquela sensação boa. Não é fácil. E a gente é humano, né? Então eu acredito muito que essas fases difíceis, né? Porque alegria e felicidade, elas são completamente diferentes, né? Eu sou uma pessoa alegre, mas uma pessoa alegre tem depressão. Tem? Tem, porque é humano, né? Ele só não se demora tanto lá, naquele lugar de tristeza. Então, uma pessoa alegre, essa daí eu não sabia, Dani. Também não. Uma pessoa alegre pode ter depressão? Pode, sim, porque a depressão é um estado emocional, que ele não é permanente, ele é tratável, né? A pessoa alegre pode estar triste naquele dia. Eu sou alegre, mas eu tenho meus dias de tristeza. Hoje eu me considero uma pessoa alegre. Já em tempos atrás, talvez não... Tem requisitos? Porque eu quero saber se eu sou alegre ou não. Tem algum requisito? Eu acho que você tem um olhar mais positivo das coisas e da vida, mesmo na dificuldade,
né? Eu acho que você olha pra dificuldade, você sabe, putz, eu vou ter que enfrentar, não vai ter jeito de eu fugir disso. Mas aquilo, eu não vou contaminar todo mundo com a minha tristeza, entende? Porque da mesma forma que a alegria é contagiante, a tristeza também é. O mau humor também é. Com certeza. Você sabe que, desculpa te interromper, mas eu lembrei, agora tem um livro que chama O Poder da Diversão. E ele fala que o bom humor, ele faz conexão com as pessoas. Porque a gente gosta de estar do lado de pessoas alegres e bem-humoradas, não é verdade? E a gente faz uma escolha. Exato. Por mais problemas que a gente pode ter, a neurociência fala que o nosso cérebro é plástico. Exato. Então, ele modifica. É a questão do mindset, né? Exato. Mindset fixo e o mindset de crescimento. A pessoa, eu nasci assim, vou morrer assim, prazer, Gabriela. É verdade. Que pena quando alguém fala assim, né? Mas a gente pode mudar isso. Hoje de manhã, eu quero contar uma coisa pra vocês, que aconteceu um fato que quase que eu me desesperei. Eu estava pronta pra sair pra cá. Eu tinha pensado na noite anterior, a minha roupa, já tinha deixado separada. Estava prontíssima, em cima da hora. A hora que eu fui me maquiar, eu peguei o tubinho da base. Quando eu fiz assim, tava virado pra mim. E aquela base quase branca inundou a minha blusa roxa. E na hora eu fiquei desesperada. Eu tava em cima da hora e falei, meu Deus, e agora? A vontade que eu tinha era de falar um palavrão e tacar aquele tubinho no chão. Mas eu falei, calma, respira, Daniela, tá tudo bem. Não era pra eu ir com essa roupa. Abri o guarda-roupa, peguei a primeira roupa que apareceu, entrei no carro, coloquei uma música super animada e comecei a entrar no clima. Sim. Porque você vai sair de manhã já com aquela carga negativa. Então a gente pode mudar, a gente pode escolher ser alegre, não é verdade? E por sinal ficou deslumbrante com esse verde. Com os olhos, é com o olho, é pra combinar. Maravilhosa. E a Dani tem uma coisa, né? Porque ela tá sempre sorridente. Sempre. Ela é uma daquelas pessoas que a gente quer estar perto, a gente quer compartilhar, a gente quer estar Você tá vendo? Quer estar perto. Como contagia? E também a gente não pode usar isso assim, uma pessoa que tá triste, eu não vou estar do lado, não é isso, né? Mas você entende, ela contagia quando entra no ambiente, você quebra um ambiente pesado, né? Eu percebo isso com as pessoas que eu atendo algumas pessoas que estão doentes, então quando eu chego, eu percebo que eu brincando ali, eu mudo a energia daquele lugar, então aí eu consigo trabalhar, primeiro eu quebro, eu brinco. Isa, do que você fala agora que você falou do que você trabalha, do que você trabalha, com o que você trabalha? Então uma coisa que já me induz a isso, né? Eu sou arteterapeuta, formação pela Faculdade de Belas Artes, e aí depois eu fiz a pós-graduação em arteterapia, e eu trabalho com as imagens que a gente cria. A arteterapia, ela traz essas imagens que são nossas imagens do inconsciente mesmo, né? Então, quando a gente cria uma imagem, eu não falo desenho, porque o desenho, ele te limita. Quando a gente fala em desenho, a gente fala de risco, de limitação. Então, quando eu falo em imagem, a pessoa vai criar o que ela quiser ali. Independente da expressão artística, mas independente do material que ela use, ela vai trazer alguma imagem que é familiar para ela, né? Então, muitas vezes, a imagem que ela me traz são imagens, na grande maioria das vezes, de traumas, de tristezas, de abuso, enfim. Mais coisas negativas, né? Então, eu tô trabalhando com a negatividade a grande maioria das vezes, assim, do outro, né? E pra você, que a gente estava falando de acordar e pensar, hoje eu quero estar feliz. Qual é a receita aí? Olha, é engraçado, né? Mas é exatamente isso que você falou. Eu dou um comando pra mim logo cedo. Cada um tem sua fé e tudo. Então, quando eu acordo, eu faço as minhas orações, eu agradeço. E eu falo pra Deus, me ajuda a fazer um dia bom, né? E depois eu falo pra mim, isso. Hoje eu quero fazer isso, eu vou conseguir. Eu falo positivamente. Claro que eu tenho os meus dias também que eu não tô tão positiva assim. Mas aí eu me respeito. Às vezes eu tenho o dia que não dá pra fazer isso, né? Então você falou da religiosidade. Não religiosidade. Você colocou Deus aí no meio, Coloquei. né? Você falou que você faz as orações. Sim. E eu acredito que o meu dia, quando eu não oro, que às vezes eu tô correndo, saio correndo, menina, é uma confusão só. Exato. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não, ainda não descobri. Mas quando eu saio, que eu não faço a minha oração, o meu dia fica uma confusão. Tem a ver isso? Eu creio que sim, porque a espiritualidade
ela tá acontecendo a todo momento, né? Não importa no que aquela pessoa crê, mas a fé move montanhas, né? Então, assim, sem fé, a fé é a sua sustentação, sua rede maior que te sustenta ali, que te segura na hora da queda. Então, as pessoas, pode ver, as pessoas, até eu li uma matéria uma vez, que as pessoas que fazem tratamentos longos, quimioterapia, geralmente as pessoas que têm fé, elas passam melhor pelos tratamentos. Uhum. A neurociência fala disso, que tem um campo do nosso cérebro que lida justamente com a fé. E quando você tá em exercício com ela, o seu cérebro libera endorfina, libera esses hormônios agradáveis e você consegue passar por situações adversas melhor mesmo, né? Melhor. Sim, então, Então aí a oração tá ligada à felicidade. Completamente. Tem um país aí, eu acho que é Butão, que foi considerado o país mais feliz do mundo. Ah, é? Existe uma esse lugar? Tem uma Que cidade, legal. já até pensei, falou, o dia que eu tiver Conhecer lá, né? Vamos lá, Passear. que é longe, né, gente? Então, É longe. mas você sabe, o meio que você vive também influencia demais. As pessoas próximas de você, tem uma frase que fala que você é as 5 pessoas que você convive. Então, é uma coisa séria isso. Com quem você está convivendo? Quais são as conversas que você tem quando você tá com as pessoas do seu convívio, né? Porque também tem isso. Os assuntos que você fala atrai. A gente tava falando disso, né? Atrai também coisas no meio daquilo que você falou. Então, se eu tô falando de coisas ruins, Sim. não tem como fugir. Às vezes a gente precisa tocar em assuntos difíceis, mas saber até onde você vai, Olha, tão sério, quando eu fiz esse curso da ciência da felicidade, até o tom da sua voz, ele traz isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu falo agressivamente, eu trago isso pro meu corpo, meu sangue, eu me expresso de uma forma com ira. Então, não adianta, somos seres únicos e não tem como tirar, né? Corpo, alma, espírito, tá tudo ali ligado. Então, é uma engrenagem. Eu até, no capítulo do meu livro, eu falo isso, que é uma engrenagem. Se um dos dentes dessa engrenagem não tá funcionando direito, sua vida trava. Olha, e é tão verdade isso, não sei se vocês viram uma experiência que os japoneses fizeram com a água, com as moléculas da Já água. vi, muito interessante. Gente, bem que coisa legal, né? linda. A água, eles dividem as moléculas e vão falando todos os dias palavras boas para aquela molécula lá da água. Você é linda, você é maravilhosa, você é radiante. A outra, ai, como você... Só coisas boas. Aí depois estudaram as moléculas daquelas que ouviram as palavras positivas, elas tinham carinha de felicidade. Olha que louco isso, né? Incrível, né? E aquelas que ouviram todos os dias coisas negativas, a molécula era toda, né, cara, rancorosa. Tem uma experiência com uma criança com as plantinhas. A mãe dá 2 plantinhas. E todo dia de manhã a criança vai lá para uma plantinha, ela molha e fala, você é só linda. É uma graça. Tem, acho que no YouTube, essa experiência. E para outra ele fala, feia. Você é feia. Ai, que dó. Você sabe que eu faço isso, Maria? Então, a plantinha morre. E aí ele mostra. Morre a que fala feia, né? E a outra... Então, a criança mesmo explica. É muito legal isso. Vou procurar. Mostrar. É bem legal. O que você fala com a Maria? Não, eu sempre tento ressaltar o quanto ela é linda, Sim. sabe? Pra ela se olhar no espelho e falar, filha, como você é linda, você é inteligente, você é querida, você é educada. Isso é tão bom, né? Eu busco Então, sempre... é palavra de afirmação. ela é linda. Palavra de E ela é linda mesmo. Ela é linda mesmo. Ela é linda. Então, e você sabe que é engraçado, porque a gente às vezes fica no Instagram vendo coisas fúteis, mas são coisas que a gente pode optar em trazer algo verdadeiro para nós. E eu passei a adotar esse tipo de conduta com a Maria, vendo a Sabrina Sato falar da pinta dela na testa. Olha só. Que ela falou que a mãe dela ressaltava desde pequeno, porque ela não gostava, os amiguinhos faziam bullying. Ai, que isso aí é você especial. Olha. É uma marca sua, é uma característica, Olha, que você é legal, única, que você legal, é linda. que legal. E ela disse que cresceu com isso. E várias pessoas, depois que ela ficou famosa, quiseram tirar. Ela falou, não, isso aqui é a minha marca, isso aqui é que eu sou linda. Minha mãe me ensinou assim. Que Eu achei muito legal, bacana. muito legal. Aí eu passei a fazer isso com a Maria diariamente. Legal, né? Olha como a importância, né, de uma mãe na família.
família. A importância de você estar o tempo todo incentivando. Porque, claro, a gente repreende um filho porque a gente quer também. Porque a repreensão não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva também. Né? Precisa. Precisa. Muitas vezes. Hoje a liberdade está sendo confundida aí com a libertinagem. Isso que é triste. Exato. Mas eu acho que você acordar de manhã, dar bom dia, abrir a janela, ver o sol. Eu faço isso quando tem sol, obviamente. Sim. Eu faço isso. E às vezes eu falo, meu Deus, hoje eu não tô legal. Aí eu vou tomar banho e começo só a pensar em coisas boas. Sim. Porque eu trabalho num meio pesado. Exato. O meu trabalho, ele é pesado. Trabalho com política. Então, assim, imagina, você acorda de manhã, você tem que ouvir aquelas notícias. Eu tenho que ouvir as notícias que está acontecendo. E aí, geralmente são ruins. Eu acho que geralmente são muito ruins. Normalmente aí que aconteceu no Rio Grande do Sul, é difícil a gente não ficar consternado com essa situação. Então, aí a gente acorda no meio de tanta coisa ruim e eu tenho que trabalhar meu cérebro. Por isso que eu perguntei para você se tem como a gente ter uma receitinha. É o que eu faço. É oração e pensar coisas positivas. Mas então, tem uma outra coisa. Uma vez uma pessoa me perguntou, porque falou assim, mas é difícil, meu dia a dia eu não tenho, o trabalho da pessoa era um trabalho muito pesado e tudo. E eu falei, sabe, a gente não pode ser hipócrita e achar que a vida é linda, que tudo é alegria, não dá. Mas tentar fazer coisas no meio do seu dia que... Às vezes, 2 minutinhos, um café que você para tomar um café e se conectar ali, parar um pouco, tentar, porque o nosso cérebro é muito acelerado, né? E isso também é uma outra coisa que traz ansiedade, traz vários outros sintomas para o nosso corpo, né? Mas às vezes uma parada que você dá no momento que você vai tomar um café sozinha e, sei lá, ouvir uma música, lembrar de uma coisa gostosa, que, à noite eu vou fazer isso. Porque às vezes o seu dia é corrido, não dá tempo. Mas já se preparar para fazer alguma coisa que você goste, para você mesma. Não esperar que alguém faça por você ou pra você, mas você mesma se permitir esse autocuidado, conhecer as emoções, né? Quando você falou, eu acordo, às vezes eu não tô legal. Então, é importante a gente se conhecer, dar nome às nossas emoções. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, até onde a gente vai, até onde a gente deixa os outros chegarem. Porque isso também é respeito, né? O autocuidado, o autorrespeito. Os autos, que são 5 autos de autorresponsabilidade. Então, assim, eu sei que aquilo me faz mal, eu não vou até aquele lugar. Eu sei que hoje eu não tô legal, hoje eu não tô em condição de fazer tal coisa. Então... a importância da gente se conhecer é, assim, essencial para eu poder ir treinando o meu cérebro para ficar cada vez melhor. E como ele é elástico, é plástico, então ele vai entendendo isso e eu vou bloqueando as sensações negativas, as coisas que me fazem mal, as pessoas que me fazem mal. Muitas vezes eu não vou ter contato. Infelizmente, algumas pessoas, às vezes, a gente tem que tirar da nossa vida, né? E trazer outras, né? E aí, você vai criando novas conexões cerebrais, que isso a neurociência fala. E você gera novas conexões. Então, aquelas conexões ruins vão se perdendo, criando-se outras, e você vai melhorando. Aí, quando você percebe, você fala, nossa, eu mudei tanto. E, às vezes, alguém chega perto de você e fala, nossa, como você tá diferente. Que nem falam pra mim, você tá de bom humor. Mas eu não fui sempre assim. Não. Eu te conheci, olha, só ria o tempo todo. Não, eu não fui sempre assim. Eu aprendi a ser assim. Claro, talvez eu tenha nascido com uma predisposição. Minha família é uma família muito piadista. Eu venho de uma família muito alegre. Mas eu melhorei muito. Porque eu tive fases que eu não fui. Mas, assim, então, o autoconhecimento, eu acho que é o que ajuda você, né? Eu já li uma frase que fala o seguinte: nem sempre tudo está muito bom e nem sempre tudo está muito ruim. Então, é aquela questão de você olhar para o copo. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Vai depender do teu olhar, na verdade. Então, em todas as nossas situações, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Basta a gente querer olhar, a gente escolher. Eu acho que é uma escolha, né? Acho que a gente viver de bom humor, viver com alegria, é uma escolha que a gente faz. Sim. É claro que dificuldades todos nós temos, mas se você olhar para sua dificuldade, o copo meio cheio, você vai ter
uma consequência. Se você olhar para ele meio vazio, você vai ter outra. As nossas emoções, tanto as negativas quanto as positivas, elas geram consequências e hormônios para o nosso corpo, para a nossa vida. Sim. Não é, Tati? O que você acha disso? Não, eu acho fantástico, é justamente a fase que eu estou vivendo agora. Nessa decisão minha de carreira, né, profissional, que eu sempre trago. Por quê? Porque eu escolhi estar numa cidade pequena, desisti de concurso, não faz mais parte do meu mundo. Olha. Porque eu me encontrei lá. Bom. Então, as pessoas, às vezes, as pessoas que são nascidas e criadas na cidade de Pereiras, elas, às vezes, ficam com aquele negócio, a cidade não vai pra frente, a cidade não cresce, não vê o quê? Aí vem lá no cartório falar pra mim. E eu já tenho uma outra visão, porque agora eu vejo o copo mais cheio. Que legal. Então eu começo a falar assim, não, mas você tá fazendo alguma coisa pela cidade? Você tá buscando melhorar a cidade? Você vai e reclama ou tenta só jogar a culpa no político, no prefeito. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem essa mentalidade do copo mais cheio. Então, a gente chegou na cidade, a gente está tentando movimentar. Porque é ali onde a gente escolheu viver. É ali que a minha filha está andando descalço, subindo na árvore. Então, tem valores que se a gente ficar só olhando o copo mais vazio, você sempre vai ver defeito em tudo. Exatamente, você pode estar no melhor lugar, você pode estar viajando no exterior, no melhor hotel. Se você quiser ver defeito, você vai ver. Agora, se você quiser ver qualidade, você vê em tudo. Verdade, e lá você disse que são quantos mil habitantes? 8 mil habitantes. 8 mil. Deve ser gostoso morar numa cidade assim, né? Porque você conhece todo mundo. Eu não conheço todo mundo ainda, mas todo né? mundo te conhece. Mas todo mundo conhece. Ela é a tabeliana. Tem 8 mil habitantes, mas fica 1h30 de São Paulo. Então, em razão da proximidade, tem uma população flutuante, que são pessoas de cidade grande que têm casas lá. E muitas vezes moram lá e trabalham fora, né? Então, tem condomínio, é uma cidade pequena, mas tem uma estrutura bacana. E lá me proporcionou também a pandemia, né? Eu acho que foi um divisor de águas para todo mundo. A pandemia me fez enxergar esses benefícios, que antes eu tinha a tal da lente que eu ouvi no podcast. No podcast 2 que vocês fizeram. No 1, tem a lente, né? A gente fica com uma lente vendo as coisas de forma diferente. Depois que aquela lente é limpada, ou você tira, você vê o que realmente tem valor na vida, né? O que realmente te importa. Às vezes você tá na correria do dia a dia, você não tem um tempo para tomar um café com seu marido, você não tem um tempo para brincar com a sua filha, para bater um papo com a sua mãe, ou conviver mais com seus familiares, seus amigos. Então você fica naquela loucura. Então a pandemia me trouxe isso, porque obrigou a gente a dar uma desacelerada e enxergar as coisas de forma diferente. E foi isso que aconteceu. Justamente na pandemia, eu assumi o cartório lá dia 17 de fevereiro e a pandemia iniciou dia 1º de março. Então, me obrigou a ficar mais desacelerada, vamos dizer assim. E eu comecei a enxergar minha filha andando descalça. Comecei a observar os cachorrinhos da vizinhança. E eu não tinha cachorro. E aí, sabe, a vida... Hoje eu tenho 2. Então, as coisas tomaram uma outra proporção, com um colorido diferente para mim. É a beleza do ordinário, né? Que eu tenho batido nessa tecla. Porque muitas vezes a gente fica esperando algo, nossa, eu quero melhor, né? eu quero melhor, eu quero ser a top, eu quero estar numa cidade melhor, não sei o quê. E você deixa de olhar para o teu ordinário que é tão lindo, não é verdade? E aí aquilo muda a gente. E eu posso falar, quando você me convidou para escrever o livro, eu fiquei pensando, gente, mas o que eu tenho para falar, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, tem que ser algo extraordinário, né? Vou escrever algo incrível. E aquilo não acontecia, não acontecia. Aí eu conversei com meu marido, falei, mas o que eu escrevo? O que eu tenho pra falar, né? A gente sempre pensa assim, a nossa vida é tão sem graça, o que eu vou ensinar? Aí meu marido falou, conta alguma coisa da sua trajetória. E aí até a Dani pensou que eu iria escrever sobre minha trajetória profissional. E eu optei, foi incrível também, aconteceu do nada. Falei, quer saber, eu acho que eu vou escrever sobre a minha vida, alguns fatos que aconteceu da minha infância até a minha fase adulta. E foi algo surpreendente, porque a maioria das pessoas que leram ficaram encantados. E foi de uma forma tão simples ali, porque às vezes não pensa que a sua vida teve aquela história, né? E foi curativo também. Pra mim foi transformador. Foram, como eu falei, 20 anos talvez de terapia e uma sentada ali de meia hora. Que A
A gente já descobriu uma das receitas de melhorar o nosso humor, é escrever um livro. Ah, eu tenho certeza. Pra mim Olha, foi também. Escrever um livro é uma das coisas que me fez me sentir muito feliz. Sim. E valorizar mais eu como pessoa, A sua história, como ser é. humano. A sua história. Exato. E pensar, quando você lembra da infância, adoro essas histórias de infância, Aham. porque aí você vê quem é você É. de verdade, porque com o tempo você vai perdendo a sua essência, porque você vai colocando máscaras. Uhum. E aí a gente vai Verdade. estar num ambiente que você tem que agir daquele jeito, aquele outro daquele outro jeito, aquelas pessoas. E aí quando você vê, no fim do dia, você não sabe nem quem Quem eu sou, é né? você. Quem eu... E uma coisa que me fez me conectar com a Fábia novamente, a reconexão, sabe? Que legal. Foi escrever o livro. Legal. E Então, o livro gente, 1 foi. O seu capítulo do livro 1 é lindo. fala também. sobre É, divindade, verdade. a questão espiritualizada, onde eu me encontrei. E você vê, até falando com a Priscila, né, que ela estava falando ali dos alimentos. Hoje que eu entendo a importância dos... Olha que eu sempre comi na roça, né, era da roça, comia aquelas coisas. Mas aí você vai crescendo, você vai comendo outros alimentos e você esquece daqueles que são os alimentos reais, nutritivos. Aí você passa a comer aqueles lanches, isso. É a mesma coisa. Quando eu me conectei, falei, gente, o que eu tô comendo? Quem sou eu? Não sou essa pessoa. Eu gosto da natureza, eu gosto de comer coisa crua mesmo, eu gosto de comer coisa da terra. Legal. E aí você começa... E o livro, para mim, foi assim, um ponto... Acho que eu quero estar em todas. Viu, Ah, Bel? Já vou te falar, o livro para mim foi tudo. Teve uma mudança Tá. em todas as searas da sua vida, né? Sim, Você vê muito legal, saúde, muito bom profissional. Tudo. Interessante. E eu, quando eu leio a tua história, eu li de várias, da Érica, que é muito linda também, bonita. que remete sempre ao passado, à infância. Por mais que algumas histórias sejam tristes, né? Mas a infância é algo que a gente é aquilo mesmo, né? A nossa essência, sempre. Na verdade, a gente é aquilo que a gente viveu, né? É, Não tem como é verdade. desconectar. Então, é que a gente esquece, porque passou tanto tempo. É. Eu tô tão longe daquela infância. Mas, assim, quando eu escrevi também, tem um pedaço que eu falo da minha mãe. E aí eu comecei a escrever, eu vi o quanto a minha mãe era forte. Que mulher Exato. forte. E aí eu vi que eu tinha muito dela. Então, pra mim, é o que você falou. Foi uma reconexão de novo. Daí eu comecei a ver, não, minha mãe, as minhas tias, a minha avó, a minha ancestralidade, que hoje as pessoas têm falado mais sobre isso, da gente ver esse caminhar das mulheres, da sua descendência. Aí eu vi as histórias, eu fui conversar com a minha mãe sobre isso. E vi como as mulheres eram fortes. Aí eu me apoderei daquilo de volta, que eu tinha perdido. Então, por isso, essa reconexão com a nossa história, né? Muito importante. O livro, é como você falou, né, Tati? Você começou o que eu vou falar de mim, né? Tanta coisa bonita que a gente não importa, a gente não dá importância. E aí, quando a gente vai começar a escrever, você fala, nossa, tem isso, tem aquilo. Muito legal. Que trajetória linda, né? Que a gente Exato. viveu, né? É verdade. E falar da simplicidade também. É. Porque tem gente Sim. que esconde a natureza, né? Esconde a sua raiz. Por algum motivo, tem vergonha, ou quer esconder alguma coisa. Mas acho que não. É importante, por mais simples que seja, é aquilo, é real, a história, a tua história. E até as tristezas, né? Porque Claro. as tristezas também ajudam a gente a se fortalecer, né? Fazem Sim. parte da nossa As dificuldades, vida, né? você não vai falar, poxa, São as né? marcas na, As as marcas marcas. na árvore, né? Aquela cicatrizes. Eu queria pedir depois para ela contar a história da árvore, aquela história linda que ela Linda contou história, lá na linda. festa Sim. do Lucro Rosa. Se você tiver ela novamente para falar pra gente aqui, Claro. vale muito a pena. Claro. É lindo, eu me emocionei. É linda Eu também. essa história. Você também? Também. Ela tem que falar depois. Vocês querem que eu fale agora? Eu quero, a gente quer. Então, as pessoas já me perguntaram por que eu coloquei uma árvore na capa do livro. Porque ela tem muita simbologia com a mulher e com a vida. Porque esse livro traz lições que aprendemos com a vida. Então, nada mais
belo e mais que traz essa simbologia do que uma árvore. E lembrar das nossas histórias e das marcas que elas fazem em nós, nos assemelham também às árvores. Porque as árvores são marcadas também pela história da vida delas. Quando elas sofrem um corte ou uma ruptura de crescimento, aparece uma cicatriz. E nós também temos cicatrizes. E as cicatrizes das árvores marcam uma etapa de transformação da vida delas. E nós, mulheres, a gente também tem marcas, rugas e cicatrizes. E elas também marcam uma etapa de transformação na nossa vida. Mas a história da árvore que você queria que eu contasse, 2 vizinhos resolveram plantar uma árvore no fundo do seu quintal. Um deles cuidava dela todos os dias. Ele regava, ele colocava adubo, ele conversava com a árvore. E o outro vizinho, ele simplesmente plantou a semente e esqueceu, negligenciou aquela árvore. As duas cresceram fortes e bonitas. Teve um dia que houve um vendaval naquela cidade e uma das árvores caiu. Curiosamente, a árvore que caiu era aquela que tinha sido cuidada todos os dias. E o dono ficou perplexo. Mas como? Se eu cuidei dela todos os dias? Esse cuidado excessivo fez com que ela não criasse raízes fortes e profundas, porque tudo que ela precisava estava lá. Quando ela tinha sede, a água estava lá. Quando ela tinha fome, o adubo estava lá. Quando ela tinha solidão, a conversa estava lá. E a árvore do lado, ela não tinha nada disso. Então ela precisava afundar as raízes, aprofundar até encontrar a água e o substrato. E ela cresceu tanto que ela encontrou uma rocha. Quando ela encontrou a rocha, ela abraçou e ficou firme nela. No dia da tempestade, ela não caiu. E aí eu falei que a gente muitas vezes, a gente pensa que Deus negligenciou a nossa vida, porque a gente passa por situações difíceis, né? A gente passa por lutas, dificuldades. E cadê Deus? Mas Ele quer justamente criar filhos fortes. Criar filhos que encontrem raiz e permanecem firmes. E essa é a história do nosso livro, porque nós temos histórias lindíssimas. Histórias que a gente aprende com as lições que a gente aprendeu com as nossas histórias, né? E tem tudo a ver isso com a árvore. Ai, lindo, né? lindo. muito lindo, lindo, E é pra gente pensar, é uma reflexão forte. É muito forte. Porque a gente percebe que é na dificuldade que a gente cresce. Exatamente. Então, eu sempre trago pro lado da maternidade, né? É impossível não. Mas quando você leu, você falou, na verdade, na nossa festa, eu fiquei pensando na educação com os filhos, né? Porque na minha época, meus pais tinham uma dificuldade, não podiam fornecer tudo que eu desejava. Hoje, minha filha veio, eu estou numa condição, numa posição diferente do que meus pais estavam. Então, é natural a gente querer dar tudo. Né? Então, aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. E qual é o limite do tudo? É certo eu negar algo para ela, justamente para ela sentir isso, para ela ter as decepções, para eu não cuidar, não deixar ela dentro de uma bolha, né? Porque é importante ter as cicatrizes, por mais que nós, como os pais, queremos sempre proteger, que não sofra, né? Dar tudo, eu quero isso, quero aquilo, e ao mesmo tempo a gente tem que saber que é importante, as cicatrizes são importantes para a vida, para o amadurecimento, crescimento. Sim. E ela precisa ter o contato com as frustrações. É importante. Se ela não tiver, enquanto ela tá na sua casa e com vocês, exatamente. Imagina ela adulta tendo contato com isso pela primeira vez. Ela tem que aprender que tem coisas que não dá. Que tem que ter ou não, né? Então, eu como mãe, refleti demais com essa história. Com essa história incrível, né? E aí a gente pode trazer para todas as searas, né? Profissional, relacionamento amoroso. Quantos nãos a gente já recebeu, né? Exatamente. E nem por isso a gente parou. Sim. É por isso que eu considero a educação, aquela educação lá atrás. Raiz, né? Raiz básica. Que eu lembro que meu pai olhava feio pra mim, ele só olhava. Então. Pra mim Era só olhar, assim. Ele... Eu não falava, não. Olhava assim, você larga tudo, você não sabe nem o que eu fiz de errado. Ai, que medo, que eu fiz de errado. Eu escutava o barulho do carro do meu pai, eu já ficava procurando onde que tinha coisa errada pra eu organizar. É isso mesmo. E olha, tem uma história, eu vou contar rapidamente, que eu tinha arrumado
tudo. Falei, tá tudo arrumado, tá tudo limpo, agora eu vou deitar, vou descansar, vou assistir desenho, né? Que lá em casa era assim, todo mundo tinha que fazer. Meu pai não deixava só empregado fazer nada, não. A gente tinha que trabalhar. E fiquei lá descansando e o meu chinelo tava na entrada. Meu chinelo. Nossa. Como que... Meu pai é militar. Como que você deixa chinelo e esse copo em cima da pia? Mas ele me deu uma bronca. Parecia que a casa estava totalmente desorganizada. Aí eu falei, meu Deus, não tem nada de... Só o chinelo. E pensei, meu pai é um estúpido. Eu fiquei com raiva dele. Falei, nossa, que homem chato, não sei o quê. Liguei para minha mãe. Mãe, eu tô... Pai, gritou por causa do chinelo e tal, e minha mãe era boazinha. Ai, meu Deus, eu vou falar com ele. E aí, depois, meu pai era assim, genioso. Tá. Mas depois, eu fiquei assim também. Eu fiquei como meu pai, organizadíssima. Então, na minha casa, era tudo muito organizado. Até, às vezes, a empregada chegava, mas não tem... Aí ela ficava, não tem nada para fazer aqui. Não tem nada para fazer. Mas você vê como a gente repete. Repete e aquilo padrões, que, de certa forma, você acha ruim, te fez ser uma pessoa, uma mulher melhor. Uma organizada, uma casa. Quando eu casei, meu marido, meu ex-marido, nossa, que essa mulher, né? Ai, além de linda, é organizada, não sei o quê. Mas isso é um fato. E que a gente tem que falar. E tem que ser. Porque o que a gente escuta de ruim, na verdade, é uma lição, é um ensinamento para a gente se tornar uma pessoa melhor. Se não fosse isso, não sei o que seria. Né? Outros defeitos, coisas horríveis, não seria desorganizado, enfim. Mas assim, a gente tem que sempre pensar, tudo que acontece de ruim é um aprendizado, é duro, é doloroso, mas é isso que faz a gente ser uma pessoa melhor. É enxergar, né? Do copo de novo. Você escolhe como você quer enxergar essa situação. E você escolhe como você quer viver. E ressignificar, porque tem coisas, às vezes algumas marcas que não foram tão boas, você não vai repetir. Você vai conseguir identificar e falar, não, tenho certeza que na criação com seu filho foi completamente diferente algumas coisas. Outras você trouxe dessa base, dessa educação que você teve mais rígida e tudo. Mas outras talvez você fez diferente. Então, por quê? Porque aí você ressignificou aquilo que você recebeu. E assim vai, né? Claro que tem pessoas que não conseguem, às vezes, ressignificar e ficam repetindo padrões, inclusive na parte ruim. E aí a história... Sabe aquela que as pessoas falam, a história se repete? Então, infelizmente, algumas... Mas né? as histórias se repetem. Mas nem todas, né? Mas, infelizmente, nem todas as repetições são positivas. Exatamente. Mas não, eu acho que aquilo que a gente aprende na infância, você tem a tua história... Teu pai era mecânico, né? Tua mãe, dona de casa. Ela tem uma história e que não tem como você excluir aqueles ensinamentos. Faz parte. Faz Só que parte. quando a pessoa tem uma educação muito severa, ou eu tive uma educação muito severa, mas com muito amor. Tá. Muito amor, muito carinho, proteção, mas era severa. Uma coisa não exclui a outra, né? Não que meu pai era bruto, não batia. Era a forma dele agir, né? Nunca encostou, uma pessoa assim muito pelo contrário, eu acho até que ele me mimava, né? Se eu era caçula, mas da forma dele, que eu entendia. Né? Depois, quando você vai crescendo, você vai entender como você perdeu o seu pai, que você chegou lá na mecânica, né? Você falou, e agora? Né? O que é isso? Aí você sentiu o cheiro do seu pai, aí você falou, nossa, qual a importância? Ele fez tudo isso para mim. Então, aí quando você tá mais madura, você valoriza aquilo. Ressignifica, né? Sim. É verdade. Isso ficou pra tua história, né? Eu acho que é tão importante essas histórias, mas é isso, a gente não... Algumas a gente vai usar com os nossos filhos, mas outras a gente vai criar as nossas novas histórias, as próprias histórias. Eu vejo... eu sou grata por tudo que a minha mãe fez, o olhar que a minha mãe tinha da arte, né? Num tempo tão lá pra trás. Então, a minha mãe me estimulava para isso, então assim, e coisa que na época não tinha muitas pessoas falando, então sempre toquei instrumento, fazia uma dança, então eu sempre tive envolvida com isso, mas olha a forma da minha mãe lidar com isso, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e ela não queria que eu ficasse ociosa. Então,
saía da escola, ia pro piano. Do piano, saía, ia pro balé. Entendeu? Então, olha o que aconteceu. A forma dela não me deixar sozinha e eu estar sempre ocupada com alguma coisa foi colocar pra fazer. E no fim, mal sabia que isso ia virar no futuro pra mim um trabalho. E qual a sua visão hoje sobre isso, dela não te deixar ociosa? Foi a melhor que ela pôde ter, assim, ela acertou em cheio. Ela acertou sem querer, porque eu fui temporona, né, foi uma filha que ela teve na maturidade, sou a quinta menina, que ela não esperava, com muita diferença, minhas irmãs são muito mais velhas do que eu sou quase a filha de todas. Olha que engraçado. Mimada. Foi mundo real, porque todo mundo já trabalhava e estudava, então eu entrei na linha de todo mundo, né? Então, eu acho que a minha mãe fez de uma forma, da forma que ela podia fazer. Aí, o que aconteceu comigo? Olha como as interpretações são erradas, ainda mais de uma criança. Eu quase não via minha mãe, porque ela trabalhava o dia todo. Não tinha tempo, né? O que aconteceu quando eu tive meus filhos? Eu quis ser mãe 24 horas, né? Aí, eu parei tudo que eu fazia pra ficar com eles. Foi excelente. Hoje eu tenho 2 homens aí que só me dão orgulho. Mas assim, você entende como eu quis, inconscientemente, suprir uma falta, uma ausência? Mas ela tava o quê? Trabalhando. Né? Pra poder me proporcionar tudo que ela me proporcionou. A nossa tendência é essa mesmo, né? Agora, infelizmente, estamos chegando ao fim desse podcast. Vou a conversa vai, né? Que a Zan tava falando. Zan, onde a gente te encontra? Então, acho que pelo meu Instagram, o melhor jeito ali tem o link, né? É @zanmesquita. Ali eu mostro o meu trabalho de arte-terapia, o que eu faço, como eu faço, tem tudo ali. Pessoas, atendo na minha casa, atendo na casa das pessoas, né? Quem tem problema de locomoção, então eu vou até a casa. Legal. E a Zan é de Atibaia. Sou filha daqui, né? Olha, não nasci daqui, mas já me sinto parte da cidade há muitos anos, né? E você, Tati? Então, eu tenho o Instagram do cartório, né? Cartório de Pereiras. A Tati sempre dá dicas lá. É uma tabelinha ótima, já ganhou prêmio de qualidade, né? Graças a Deus. E ela tá sempre fazendo uns vídeos para trazer informação para a população, que é tão importante. Isso, porque eu percebo que a população tem uma deficiência de informação do que o cartório oferece. Eles têm sempre a cartório é burocrático, o cartório não resolve. O cartório é maravilhoso. Eu sou suspeita, porque eu amo o cartório. Tô sempre no cartório. Ai, que bom. E os cartórios estão fazendo muitas coisas. Muito. A gente está desburocratizando tentando facilitar a vida da população. Então, eu trago ali o meu @Cartório de Pereiras, é onde eu dou as diquinhas. E quem quiser fazer alguma coisa no Brasil, pode fazer no seu cartório, né? Pode fazer pelo e-notariado. Brasil, assinar, é muito bom. Nossa demanda ali é 85% online. Ai, que a gente atende muita gente online, que facilita, né? A pessoa pode estar na Áustria, assinar uma escritura pelo celular. E é isso, você, Dani? Eu quero deixar mais um recado, como eu sempre estou deixando, dia 22 de junho, ali minha câmera, nós vamos ter a tarde de autógrafos na Livraria Nobel, em Atibaia, e a gente espera todos vocês. Eu quero fazer uma fila na Lucas. Isso mesmo. Venham estar em contato conosco e participar desse movimento. E é isso, chegamos ao final desse podcast maravilhoso com mulheres incríveis. Aqui está o livro Lucro Rosa 2, dia 22, nós vamos aguardá-los por lá para pegar o seu livro. E você que gostou do nosso podcast, compartilhe, dê seu like, dê sugestões e compre o nosso livro, já está à venda. Um grande abraço de todas nós com muito carinho.